o momento atual do Corinthians não importa mais jogar bem. O Corinthians não precisa mais jogar bem no Brasileiro. O Corinthians precisa ganhar. E hoje foi o que aconteceu. Ganhamos sem jogar um futebol vistoso, sem jogar um futebol maravilhoso, um futebol que encanta, mas vencemos o jogo. Soubemos furar a bola quando necessário. E foi o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians jogou para ganhar. Vencemos o jogo. Não foi uma atuação brilhante do Memphis, não foi uma atuação brilhante do Thales, do Coronado, do Alex Santana, do Ranieri e de todos que entraram em campo hoje. Mas foi uma atuação madura. Uma atuação de quem precisa vencer os jogos. E foi o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians não fez uma partida brilhante contra o Atlético Paranaense, embora o placar seja 5-2. Brilhante não foi o desempenho, mas vencemos aquele jogo. Vencemos bem. Hoje vencemos de uma maneira que não foi brilhante, não foi maravilhosa, mas vencemos o Cuiabá, que não é um adversário fácil, que tem diversas situações, é um calor absurdo, é um campo que a bola não é um campo muito maravilhoso, a bola não corre muito. É um time encardido quando joga contra o Corinthians, sempre foi, mas vencemos o Cuiabá. O nosso adversário, nosso rival, o São Paulo, perdeu os 2 jogos para o Cuiabá. Tanto em casa quanto fora. Ganhar a Arena Pantanal não é um jogo, não é uma tarefa tão simples assim. Embora o Cuiabá esse ano esteja na zona de rebaixamento, brigando para não cair, provavelmente decretou seu rebaixamento hoje. Mas não é um adversário tão simples assim. É um adversário que sabe fazer uma linha defensiva, é um adversário que demora para você conseguir atravessar a defesa. É uma coisa difícil. E o Corinthians hoje conseguiu. Hoje eu tenho que bater palmas pro seu Félix Torres, que foi dele que saiu o lançamento que gerou o pênalti cavado, marcado em cima do Thales Magno. O Mendes puxou a responsabilidade e bateu o pênalti e fez. Hoje eu senti muita falta também do Yuri Alberto. Se um cara na área para brigar, é difícil. Se um cara que dá essas arrancadas, que é um cara que tá para finalizar, fez falta, muita falta hoje. Mas o Corinthians foi maduro. O Corinthians ganhou o jogo. Sem jogar bem, mas ganhou. 35 pontos. Falta 10. Não vai ser assim sempre, mas a minha simulação até agora tá indo bem. Vitória contra o Cuiabá, vitória contra o Atlético Paranaense. Uma em casa e uma fora. Os primeiros 2 confrontos diretos o Corinthians conseguiu vencer. Agora tem um clássico, tem um derby. Que é um jogo que a má fase equipara. Não tem mais má fase. Derby, muitas vezes já peguei o Palmeiras muito mal, o Corinthians muito bem, o Corinthians foi lá, perdeu. E vice-versa, Corinthians muito mal, Palmeiras muito bem, o Corinthians foi lá, venceu. Os últimos anos não é favorável pra gente. O Corinthians não vem batendo de frente com o Palmeiras, e essa é a verdade, não tem o que eu mentir aqui. Vou torcer, acredito que o Corinthians possa vencer o Palmeiras. Vou torcer pra caramba. O Corinthians tem possibilidade sim de vencer o Palmeiras, de fazer um bom jogo, de competir. Mas o histórico não favorece a gente. Os últimos retrospectos não favorecem a gente. O retrospecto dos últimos jogos é ruins. São ruins. Derrotas, empates, 3-0, 2-0. Não são resultados bons os últimos jogos contra o Palmeiras. Mas eu sou corintiano, eu vou torcer sempre. E o Corinthians vai sair dessa situação. O Corinthians não vai cair. E se o Corinthians vencer o Palmeiras, o astral muda. Se o Corinthians conseguir se classificar na quinta-feira, e eu tenho fé que vai, e vamos para a final sul-americana, muda o astral, muda muita coisa. 2 horas seguidas no Brasileiro. Depois daqueles jogos lá contra Criciúma e Bahia, fazia tempo que o Corinthians não vencia 2 jogos. É que a gente acaba esquecendo, porque no meio dos 2 jogos, no meio desse jogo do Atlético Paranaense do Cuiabá, teve o empate com o Flamengo e teve o empate com o Racing, mas no Brasileiro 2 horas seguidas, é muito importante isso. O Ramon faz muitas cagadas, mas trocar o técnico agora é uma loucura. É assinar o rebaixamento. Não tem motivo. Se no final do ano não quiser ficar, beleza, aí você procura um técnico para começar a temporada. Mas demitir o Ramon agora, embora ele cometa muitos erros, embora ele cometa diversos erros e vem cometendo, hoje até que não tem como mandar embora agora. Mandar embora agora é assinar o testamento do rebaixamento. Tá? Então hoje o Corinthians foi a campo com o time modificado, foi com o Hugo,
Mateuzinho, Félix Torres e Kaká e Matheus Bidu, Ranieri de primeiro volante depois de muito tempo, Ranieri é titular desde o jogo contra o Botafogo, Bidon na esquerda, Alex Santana na direita, Coronado titular, na frente Memphis e o Thales, tá? O Corinthians começa o jogo bem devagar, o jogo em si muito devagar, em duas partes. Tem um lance que o Félix Torres acaba afastando errado, tem um lance, o Pita chuta, o Hugo defende, mas estava impedido, tá? Já comecei a falar assim, nossa, o Félix Torres não dá, cara. Beleza. Depois o Corinthians tem um pênalti marcado, uma falta marcada, vai no VAR pra ver se é o pênalti, anula o pênalti, anula a falta, manda seguir. E aí o Corinthians começa a chegar, o Thales tem uma chance de ir pra cima dos caras, mas ele perde o ataque, perde a bola, contra-ataque pro Cuiabá, chute de fora da área, o Hugo defende. Corinthians até agora controlando o jogo, os dois sem agredir o goleiro adversário, até que o Félix Torres carrega uma bola pelo meio de campo, acerta um baita lançamento pro Thales, o Thales pedala pra cima do Marlon, é ele Marlon, eita Marlon, hein? Rapaz, pensar que o Marlon foi titular junto com o Manuel na zaga do Corinthians, meu Jesus Cristo. Que zaga abençoada, hein? O Marlon faz o pênalti no Thales, nem reclama, pênalti claro, o Memphis pega a bola, bate forte, cruzado, bem, gol do Corinthians. Memphis Depay, né, fazendo o que a gente precisa dele, né? Que é gols importantes que nos livre dessa zona de rebaixamento, dessa situação insuportável que a gente está vivendo nesse ano, né? Então o Memphis já fez um gol importante contra o Atlético Paranaense, hoje fez um gol importante. Então eu gosto de gols importantes que a gente tem que ser levado em conta, sabe? Um gol que tava 2-2 ele faz o 3-2. O gol agora que tava 0-0 ele vai lá e faz 1-0. São gols importantes. O Memphis é daqueles caras que fazem gol importante, sabe? Faz gol importante. Acho que isso é importante pro jogador, tá? Não foi a partida brilhante dele. Ele errou muito. Ele sentiu o calor. Não é acostumado. Jogando Espanha, Inglaterra, Holanda, né? França. Não é o ambiente dele. É muito calor no Pantanal. 27 graus com sensação de 30, 35. É bizarro para ele. Então ele sentiu esse calor. Você pode ver que ele deu poucos piques hoje. Embora não seja um jogador de muita velocidade, mas ele não deu muitos piques hoje. Isso é óbvio, tá? É óbvio. A galera pode ficar reclamando, ele não corre, mas pense também num todo. Calor absurdo, não é acostumado, não é a característica dele desse cara que vai dar carrinho toda hora. A gente também tem que entender, a gente quer um jogador com raça? Quer pra caramba. Ele mostrou com o Atlético Paranaense que é um jogador que se entrega. Mas ele não é um jogador que vai ficar dando carrinho no lateral. Não é. Não é. E ele é um jogador que veio de um ambiente diferente. Então ele sente o calor. Ele sentiu o calor lá no Mato Grosso. Sentiu. É muito calor lá. Quem já foi pra lá sabe que é um calor absurdo. Embora não seja um calor poluído, porque não tem aquela poluição de São Paulo, é muito calor. Tanto que tem parada técnica lá. Então não foi a partida brilhante, mas fez o gol. Fez o gol. Tá? Chamou a responsabilidade, que tem que chamar, porque é o jogador mais importante do elenco que chegou, na questão de ser um jogador midiático, jogador decisivo. Chamou a responsabilidade. O Yuri não estava em campo, chamou a bola para ele, bateu, fez o gol. Tá? Jogo morno, sem chances criadas para nenhum dos lados. Termina o primeiro tempo, volta para o segundo tempo. O Corinthians, mesma coisa, jogo morno, Coronado um pouco mais solto, né, até que o Ramon mexe. Vem Carrilho no lugar do Alex Santana e sai o Ranieri, né, sai o Ranieri, não, sai o Beno Bidon para entrar o Romero, tá? Eu não anotei hoje, peço perdão. E logo nos primeiros minutos do Carrilho, o Carrilho consegue dar um cruzamento perfeito, o Thales cabeceia e o Walter faz uma baita defesa. O Walter, que é um goleiraço, né? A gente acompanhou ele aqui no Corinthians, mesmo sendo reserva do Cássio, era um cara que, quando a gente precisava dele, ele dava conta do recado. O Walter era um goleiraço. Fez uma baita defesa. E depois, num lance, escanteio, a bola salva pro Thales Magno. O Thales Magno dá uma cortada na bola na trave. A bola do Thales Magno parecia que não queria entrar no gol hoje, tá? Mas o Corinthians fez um jogo decente, um jogo de gente grande para quem quer ganhar. É um jogo que, tipo assim, o Corinthians não precisava jogar bem, o Corinthians tinha que ganhar. O Corinthians foi lá, fez 1-0, amarrou o jogo, controlou. O Hugo não precisou trabalhar, né? O Hugo não precisou fazer grandes defesas, tá? E aí entrou o Charles também. O
Corinthians tentou proteger um pouco o meio ali, não tentou manter o esquema até o último minuto. Aí, quando viu que não tinha mais meio-campistas, recuou o Charles para fazer esse meia pela esquerda, né? Colocou o Charles de primeiro, você colocou, ele tem ali do outro lado o Carrilho e o Garro entra no lugar do Coronado, né? E também entrou o André Ramalho no lugar do Kaká, que acabou sentindo depois de uma dividida. O André Ramalho entrou bem, né? Perdeu uma corrida ali pro cara do Cuiabá, mas depois ele fez umas boas intervenções, tirou um na cara do gol, o cara do Cuiabá, acho que o Sauer ia entrar na cara do Hugo, ele deu um carrinho preciso, depois ele bloqueia uma bola, depois a bola volta, ele bloqueia de novo, né? Então o André Ramalho pra mim entrou bem, tá? Félix Torres, boa partida, tá? Embora alguns erros que ele sempre comete, mas hoje foi uma partida ok do Félix Torres, uma partida ruim. Foi uma partida que ele não comprometeu, foi bem, tá? E deu o lançamento que tirou o pênalti pro Corinthians, tá? Então o Corinthians fez uma partida madura. O Hugo não trabalhou, perdemos o Coronado pro jogo de volta, mas não perdemos o Garro, não perdemos o Memphis. Pro jogo de volta não, perdão, o jogo contra o Palmeiras. Não perdemos o Memphis, não perdemos o Garro, não perdemos o Thales, não perdemos jogadores importantes. Vai ter o retorno do José Martins, vai ter o retorno do Roberto, vai ter o retorno de muitos jogadores importantes pro elenco, tá? Mas perdemos o Coronado, que também é importante, mas que o Garro esteja mandando inspirado. Hoje o Garro até que entrou bem, fazendo o que precisava fazer, que era prender a bola, esconder a bola e segurar essa bola no ataque. Foi o que ele fez. Teve uma hora que ele puxou com o contra-ataque, ele conseguiu segurar essa bola junto com o Memphis. Aí o Memphis conseguiu um lateral. Então o Corinthians fez um jogo maduro, um jogo que precisava fazer. Não jogar maravilhosamente bem, mas ganhar, tá? Então é isso. Para mim o Corinthians fez uma partida bem madura, tá? Vamos para a nota individual de cada um. Um vídeo mais curto, porque o jogo foi bem xoxo, tá? Então vamos lá. Seguro não precisou trabalhar nota 8. Mateuzinho, partida ruim do Mateuzinho, mas também pouco acionado. Mas foi uma partida abaixo dele, nota 5. Félix Torres, foi uma das principais partidas dele pelo Corinthians, na minha opinião, tá? Até que ele foi bem, nota 7. Kaká, até onde ele tava, tá indo bem, nota 7. Matheus Bidu, melhorou, eu concordo que melhorou, mas ano que vem é um lateral urgente. Não dá pro Corinthians ter Matheus Bidu e Hugo como laterais do Corinthians, tá? Nota 6 pro Matheus Bidu. Ranieri, o Ranieri eu não sei o que aconteceu. Ele virou uma mãe mesmo. Não marca mais ninguém. Hoje tomou uma caneta surreal. Tá? Absurda a caneta que ele levou. Fica no chão, erra passe de meio metro. Sabe? Passa do lado do cara assim, ele erra. Muito mal o Ranieri, nota 5. Eu não vou dar nota negativa pra ninguém porque ganhamos o jogo, tá? Bidon. Bidon é muito fraco, né? Fraco, digo, fisicamente. Não aguenta o tranco, não aguenta a chegada. Muito frágil, não tem condição física. O primeiro tempo dele é muito ruim, o segundo tempo melhorou um pouco. Mas ele é muito frágil. Né? Ele toma um contrão, ele já começa a tropeçar, ele sente a pressão um pouco da marcação, tá? Vou dar nota 6 pro Bindon, mas não foi uma partida muito legal dele não, principalmente no primeiro tempo, tá? No segundo tempo até que melhorou um pouco. Alex Santana, uma partida ok, é um jogador que tá voltando de lesão, né? Fez o primeiro jogo contra o Racing, tá? Então hoje é o primeiro jogo dele titular depois da lesão, uma partida ok, nota 6. Coronado, esperava um pouquinho mais do Coronado hoje, mas também entendo que é outra realidade para ele, outro ambiente, um cara que veio em um lugar que é muito quente também, mas que aqui eu acho que ele sentiu também. Ele sentiu esse calor, ele sentiu um pouco do ambiente pesado, o gramado um pouco pesado. Não foi uma partida muito maravilhosa do Coronado, mas também não foi ruim. Nota 6, tá? Thales, pra mim foi muito boa partida. Primeiro tempo começou desligado, mas depois começou a encaixar e foi muito importante pro time do Corinthians hoje, nota 8. E o Memphis, eu vou deixar o Memphis como melhor da partida pelo gol, tá? Porque foi um jogo bem ruim tecnicamente, não teve ninguém que se destacasse assim, na minha opinião. Então eu vou deixar o gol do Memphis como maior da partida, vou dar nota 8 para ele, tá? Participativo, sentiu o calor, errou bastante domínio, passes curtos, mas também fez o que precisava fazer. Chegou, chamou a responsa do pênalti, bateu e fez o gol, tá? Para os que entraram, o Romero não tocou na bola praticamente. Um lance que me deixou muito chateado, me deixou revoltado, foi quando o Bidu consegue um contra-ataque e o Romero tenta pegar a bola. Só que o Bidu vem no embalo. Então o Bidu pega a bola e carrega. E o Garro vem pelo meio. O Romero desiste da jogada. Era pro Romero correr e ir pelo corredor. Só que aí o Romero não foi. O Bidu teve que tocar no Garro. O Garro marcado, o Garro perdeu a bola. E gerou um contra-ataque pro Cuiabá. Então o Romero não correu para acompanhar um ataque. Porque se ele corre, ele faz o corredor, o Bidu carrega pro meio, solta no Romero, o Romero invade a área sozinho. Podendo chutar pro gol ou podendo dar um passe no meio da área. Mas o Romero, se ele não for protagonista, ele não quer. Então ele desistiu de ir na bola porque o Bidu
pegou a bola na frente dele. Na frente dele. O Romero ia puxar o contra-ataque, só que o Romero tava de costas, o Bidu vinha de frente. O Bidu pegou a bola, tomou a frente e continuou a jogar. O Romero desistiu de jogar. Porque eu não sei, me parece que ele não gostou que o Bidu pegou essa bola e correu. Parece que ele queria ser o cara que puxasse contra-ataque. Então se o Romero não for o cara, ele não gosta. Mas é isso, continue dependendo do Romero, tá? Eu vou dar nota. Vou deixar o Romero sem nota. Charles entrou, furou a bola, deu um chute pra fora da área, do campo, furou a bola, conseguiu fazer uns designs ali, né? Foi importante na marcação, fez o que precisava fazer, que um volante tem que fazer, nota 6. Carrilho, pra mim, entrou bem demais, sempre, né? O Carrilho é um craque da bola. Né? Nota 7, André Ramalho foi muito bem, nota 8. Acho que só, né? Eu acho que só. Romero, Charles, Carrilho, André Ramalho. E o Garro. O Garro não participou muito do jogo, vou deixar o Garro sem nota, tá? Mas não entrou mal, não. Fez uma partida ok. Mas também não vou deixar sem nota porque tocou poucas vezes na bola, tá? Ramondinho com nota 7 pra ele. Foi uma escalação ousada, um pouco reserva, mas que não comprometeu. Foi ok, deu pra entender que os jogadores estavam bem cansados e que o Ramon também não abriu mão da Sul-Americana como a torcida estava pedindo. Né? Ele poupou alguns jogadores. Não digo que ele poupou exatamente para jogar Sul-Americana. Ele poupou porque os jogadores vinham cansados, não iam render o esperado, podiam se machucar hoje. E aí ele alternou um pouco o meio de campo, já também pensando no jogo da Sul-Americana e também pensando no derby de segunda-feira que vem. Beleza? Então é isso. Corinthians vence o Cuiabá lá no Pantanal. 1-0, gol do Memphis. Né? O segundo gol dele pelo Corinthians. O segundo gol de bola parada. Gol importante. O Corinthians vence 35 pontos. E o Corinthians agora tem o Palmeiras. E depois tem o Vitória. Que também é outro confronto direto para escapar dessa zona de rebaixamento. Beleza? O Corinthians hoje dorme na 15ª colocação. Dorme fora da zona. Né? E aí vai ficar uma semaninha fora dessa zona. Graças a Deus, até o jogo contra o Palmeiras. Se Deus quiser, o Corinthians vai vencer. E vamos sair dessa situação. Beleza? Um forte abraço. Não esqueçam de deixar seu like, tá? É muito importante se inscrever. Então, forte abraço, valeu, falou. Fui! E vai cair é um cacete. Vai cair é um cacete. Vai, Corinthians. Valeu, falou. Fui.